Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui na sua Escola do Silk. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que estão nos pedindo muito aí, que é a respeito das tintas. Eu estou começando agora e quero fazer camisetas, qual tinta usar? Então vamos falar especificamente, né, para a turma que está querendo fazer camisetas aí e precisam entender um pouquinho de tinta. A primeira pergunta que a gente vai fazer é se você quer trabalhar com plastisol ou com tinta base d'água, porque é uma linha completamente diferenciada. Todas as duas se dividem em várias outras tintas, mas esse é um aspecto crucial. Nós temos um vídeo aí falando sobre a secagem de plastisol no canal, percorre a playlist para você ver, mas o plastisol requer um pouco mais de estrutura ou de muita paciência para dar a cura final. Porque o plastisol é uma tinta que só seca a 180 graus por 3 minutos. Então ele precisa ser levado a esse calor. As empresas estruturadas utilizam estufas. Mas a gente consegue sim dar cura com soprador se tiver paciência, mas está longe de ser o ideal. A vantagem do plastisol é que ele não seca na tela. Você, como ele não seca sem chegar a 180 graus, ele dá condições de trabalhar sem os problemas de entupimento na tela. Mas eu recomendo, aí é uma opinião pessoal minha, que quem está começando deve começar com a tinta base d'água, porque ela garante que você consiga ter um produto final fidedigno em qualidade, sem precisar de equipamentos de grande monta, né? Porque da cura do plastisol com o soprador, para ter uma produção maior é muito trabalhoso, particularmente eu acho que não vale a pena, porque o base d'água você consegue, sabendo trabalhar, resultados fantásticos também. Então hoje, outro vídeo nós falaremos mais detalhadamente sobre o plastisol, mas hoje vamos falar um pouco do base d'água então. Vamos supor que você escolheu o base d'água então, que também a diferença, base d'água, já o próprio nome diz, você vai lavar a sua tela, limpar a sua tela com água, enquanto o plastisol você usa solventes para tirar a tinta da tela. Então base d'água, qual que é a questão da base d'água? Aí nós vamos para duas grandes vertentes que é importantíssimo entender. Existem os tecidos chamados pastas, os tecidos que são destinados a tecidos naturais, tecidos 100% algodão. Essa é a grande diferença. Então você vai encontrar o clear, você vai encontrar a pasta para estampa, seja ela pigmentada já nas cores, ou seja ela incolor para você usar pigmentos e pigmentar, mas elas são tintas chamadas pastas comum, né? Então exemplos dessas pastas nós temos da linha da Genes, por exemplo, a Sericril, que é muito comentada aí, é para esse tecido natural, né? Temos também pastas Mix e Clear da Colordex, da Flamplast, de outras marcas aí. Então essas pastas são para tecido natural. A outra linha é a linha Hidro, que são para tecidos mistos, tecidos sintéticos, que podem ser PV, por exemplo, que é uma malha que é um pouco de poliéster, um pouco de viscose, como pode ser 100% sintética, 100% poliéster, né? Então para esses tipos de malha, que também tem uma infinidade de malha, você usa as tintas chamadas Hidro. Então, um exemplo, por exemplo, a Genes tem a Hidrocril, mas também temos a Hidrocolor da Colordex, por exemplo, tem a Hidrostamp da Flamplast. Então, várias outras marcas trabalham com essa linha Hidro. Então, é muito importante entender que para tecido 100% algodão, você pode usar tanto a pasta como usar a Hidro. Mas para os tecidos mistos você só pode usar essa linha Hidro, né? Então um exemplo clássico que é da Genes, que muita gente conhece, tem a Sericril e a Hidrocril. Então essa linha Hidro, ela vai ser para esses tecidos mistos. Porque se você passar uma pasta comum,
uma Sericryl, por exemplo, ou uma pasta incolor clear da Colordex, da Flamplast, num tecido misto, aparentemente ele vai pegar, mas com a lavagem vai soltar. Então, essa é a grande sacada. Vai trabalhar com tecido 100% algodão, pode usar as pastas comum clear, que são muito usados, inclusive, quando se quer fazer essas estampas de moda, que está muito usado, agora que ela não tem um toque, ela é bem suave, a chamada tinta toque zero, você encontra ela só nas pastas, né? Com hidro você não encontra ela, pelo menos não tão fácil, eu nunca vi. Então, usa-se muito essas pastas comuns realmente para algodão. Se vai para os tecidos mistos, que é usado muito para fazer uniforme, a turma que entra aí na prestação de serviço de fazer camisetas para empresas e eventos, usa-se demais a malha PV, poliéster com viscose, que é um tecido misto. Então você terá que usar a linha hidro se trabalhar com base d'água, porque se usar a pasta comum, ela vai soltar mesmo. Então muita atenção para esses aspectos, tá? Então isso é uma das principais importâncias, separar o que é para tecido natural, que é só o 100% algodão, e o que é para a grande maioria dos outros tecidos, que são os tecidos sintéticos e os tecidos mistos. Aí outra coisa para a gente terminar o vídeo, que é importantíssimo perceber, é que existe tintas para tecidos claros e tintas para tecidos escuros. Então quando você pega nas pastas, o clear, que é a pasta comum, ou na hidro, a tinta comum hidrocril, por exemplo, ela é uma pasta sem cobertura. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui essa pasta, que é uma pasta hidrocolor incolor. Então se você pegar a pasta, você vai passar aqui, ó, você pode ver que ela não cobre, ó, ela se desfaz, porque ela pigmentada, ela vai cobrir o tecido claro. Então vai ser para branco, para amarelinho clarinho, para azul clarinho, todos os tecidos claros ela vai pegar, mas no tecido escuro ela não pega, porque ela não tem cobertura. Tem outra aqui que é dessa linha de pasta, também um clear, essa aqui é até um puff, ela não cobre, porque ela é feita para tecido claro. Tintas para tecidos escuros são as tintas hidrocobertura, por exemplo, ou as pastas supercobertura, ou as pastas chamadas mix, porque o mix também vem em color, você pode pigmentar ele, ou pode comprar a tinta já pigmentada, que eles vão chamar de tinta de cobertura, supercobertura, que ela tem já uma cobertura para tecido escuro. Eu tenho um branco aqui, mas que dá para você compreender a diferença, porque existe tinta de cobertura de várias cores, inclusive brancos, né? Então você vai passar aqui, ó, você vai ver que ele cobre, ó. A diferença é notável, você passa e ele cobre, porque ele é um tecido de cobertura, um tecido feito para tecidos escuros. Então isso é uma atenção na hora de você comprar suas primeiras tintas. Se tiver camiseta preta, se tiver camiseta azul marinho, verde musgo, você tem que comprar tintas de alta cobertura. Há processos aí que a gente vai falar mais para frente, vai ter vídeos específicos. Quando você faz um simulado, por exemplo, muitas vezes você vai usar um fundo branco usando essa tinta de cobertura e vir com tintas, às vezes não de cobertura, em cima do branco para dar alguns realces, alguns tons diferenciados, porque aí o branco faz o fundo para a cobertura. Mas nada impede também de você dar um fundo branco e vir com uma outra tinta cobertura da cor que você desejar, para conseguir uma cobertura mais intensa e mais rápida ainda. Isso são tudo macetes que você vai conseguindo no seu dia a dia. Mas assim, o que eu queria deixar muito claro é essa diferença. Primeiro, tintas que são pastas comuns para tecidos 100% algodão, né? E tintas que são chamadas as tintas hidro, que são para tecidos mistos e sintéticos. Isso você precisa ter claramente a diferença para você não usar tintas que são pastas comuns em tecidos sintéticos ou tecidos mistos. E a outra diferença importante saber é as tintas de cobertura que vão servir para tecidos escuros. Você tem que pedir na loja, eu quero uma tinta de cobertura. Se for incolor, é a tinta mix.
hidromix, quando é para tecido sintético, ou a tinta pasta mix, quando era para tecido natural, 100% algodão. Você pode pigmentar o mix também, que ele vai ter cobertura. Mas você precisa solicitar isso, porque se você pegar uma pasta comum, que são até mais baratas, você só deve usar essas pastas clear, chamadas clear, para tecidos que são claros, porque aí você consegue que ele apareça na camiseta, mesmo não tendo a cobertura dos outros tecidos. Eu espero ter sido claro aí. Se você tiver alguma outra dúvida, escreve aí nos comentários. Depois eu vou fazer um vídeo específico para Plastisol e também outro vídeo de base d'água fazendo as diferenciações de várias tintas. Porque nós temos tinta, por exemplo, puff, que é aquela tinta que sobe, que faz aquele relevinho, mesmo sendo base d'água. E nós temos a tinta toque zero, que é aquela tinta que não tem toque nenhum. Então são diferenciações aí que com o tempo também, com a prática, você vai pegando. Você guardando essas diferenças do tecido sintético do algodão, tinta pasta e tinta hidro, já é importantíssimo. E a diferença do tinta comum e as tintas mix, que são as tintas de cobertura. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha aí. Pode deixar qualquer pergunta aí, que a gente vai estar buscando responder o mais rápido possível. E se você ainda não é membro da nossa comunidade, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa chegando por aí, né? Vários vídeos comparativos de emoções que nós vamos fazer. Qual emoção melhor, de azo ou bicromato, para que serve cada uma, comparativos de tinta, comparativos de programas de arte final. O canal tá cheio de coisa boa para você. Um forte abraço, fui!